Noite. Hoje estamos com mais um plantão imobiliário aqui, que é uma série de lives falando sobre temas que façam sentido para o mercado imobiliário. Já passamos sobre IPTU, já falamos sobre arquitetura, já falamos sobre a questão de cobrança e execução de aluguéis e também efetivamente de condomínios. E hoje nós falaremos especificamente sobre o mundo da engenharia. Por isso que eu vou contar aqui hoje com a colaboração de 3 engenheiras para conversarmos um pouquinho de como que funciona essa atuação da engenharia e como que são efetivamente feitos os serviços de quem trabalha com engenharia. Quais são os tipos de serviços, como funciona esse mundo específico da engenharia. Então nós contaremos aqui hoje com a Adriele Belo, ela que é engenheira diagnóstica e legal de obras, a Camila Reis, que é engenheira condominial, e a Stephanie Kelly, que é engenheira de gestão de obras. Eu já vou trazer as 3 aqui para conversar um pouquinho com a gente. Tá tudo certo, tá todo mundo fluindo, beleza. Então, eu queria primeiramente agradecer, a disponibilidade de vocês 3 para conversar um pouquinho sobre engenharia. Eu confesso que, por mais que eu atue no mercado imobiliário há algum tempo, enquanto advogada, eu ainda não tive uma atuação tão próxima com a engenharia. É sempre uma etapa depois ou antes, que entra o advogado, então muitas das vezes eu não acabo muito bem atuando em conjunto com engenheiros. Mas acaba sendo mais com arquitetos, principalmente na parte de regularização. Acredito que eu vou entrar um pouquinho mais nessa parte de engenharia e surgiu essa questão, essa dúvida, de caramba. Eu conversei com algumas arquitetas aqui no plantão, tem até algumas aqui que estão online. A Luísa, por exemplo, estava na nossa live sobre arquitetura. E assim, era uma curiosidade que eu tinha de entender quais eram os nichos, como funcionava essa atuação da arquitetura. Só pensei, por que não chamar também engenheiras para a gente conversar sobre isso, Porque são caixinhas diferentes e que é um mundo completamente diferente para se entender. Então, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês 3 de terem topado aqui essa missão da gente conversar um pouquinho para conscientizar, para vocês conhecerem o trabalho de vocês de alguma forma. E a primeira pergunta que eu quero passar é o porquê engenharia? Porque a gente tem muitas áreas diferentes, muitas questões do mercado, muitas profissões. Eu queria entender como que vocês entraram efetivamente na engenharia, Aquela escolha na faculdade, como que chegou nesse desenvolvimento específico. Eu queria perguntar qual é o tipo de ordem, se vocês querem definir, Adriele, Camila, Stephanie, alguém quer começar, alguém quer ser a última? Pode ficar à vontade. Eu posso começar. Pronto. Tá. Bom, primeiro boa noite a todos e todas que estão aí. Boa noite, meninas, que prazer estar com vocês aqui. Na verdade, eu sempre costumo dizer que a engenharia me escolheu e não eu escolhi ela. Há muito tempo atrás, creio que no meu ensino médio, eu acho que a engenharia é muito aquela coisa de você gostar de exatas, Acho que todo mundo vai nessa. Eu gosto de matemática, eu gosto de física, então eu vou fazer engenharia. Quando você entra, você tem que gostar de tijolo, gostar de planilha, gostar de AutoCAD. Não tem nada a ver com matemática. Mas eu me apaixonei pelo curso. Realmente eu entrei nessa ideia de matemática e física, que eram minhas matérias preferidas. E logo no início da faculdade eu tive a grande vantagem de entrar em estágios. Então, desde o meu segundo período, eu estagiei em construtoras, eu estagiei em obras. Por isso, hoje eu amo gestão, eu amo execução de obras. Eu gosto de estar no solzão mandando em peão. Realmente é isso que eu gosto. E eu sou apaixonada de verdade pelo que eu faço, de verdade mesmo. Então, eu acho que mais do que escolher a engenharia, ela que me escolheu. Maravilha. Então, vou dar continuidade, Vai lá, vai lá. Boa noite, meninas. Prazer conhecê-las. Eu não conhecia vocês. Entrei no perfil de cada uma, visitei o perfil de cada um para conhecer um pouquinho de trabalho de cada uma de vocês. Mas vamos lá. A minha relação com a engenharia, ela foi um pouco bagunçada no início, porque quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer medicina veterinária.
E a engenharia entrou na minha vida porque meu pai gostaria muito que eu fizesse engenharia civil. Então, era uma profissão que ele queria que eu entrasse. E, infelizmente, um ano antes de eu ingressar na faculdade, meu pai faleceu. Então, eu entrei na engenharia só para agradar, né, de uma certa forma. Não era a profissão inicialmente que eu gostaria de seguir. E assim que eu entrei na engenharia, eu falei, não, vou procurar um estágio para saber se realmente é isso que eu vou querer levar durante 5 anos, né? Porque é um tempo que a gente acaba perdendo, né, da nossa vida se a gente faz algo que não gosta. Então, ali no meio do meu primeiro período, eu comecei a estagiar. E hoje eu falo que não existe outra profissão para minha vida a não ser essa. Então, eu aprendi muito a gostar de engenharia. Engenharia civil, na parte de obra. Então, assim, gostei bastante de estar no meio, de saber mais. E aí, hoje eu atuo com engenharia condominial, que é um pouco parecido com a engenharia diagnóstica, que nem a nossa colega aqui, que está aqui para falar um pouquinho sobre. E aí, depois que eu conheci a engenharia, conheci a perícia, conheci a engenharia diagnóstica, a engenharia condominial, foi para uma área que eu saí. Então, eu trabalhei com obra ali até 2019, e depois eu dei sequência na área de engenharia, porque diferente, eu não sou muito fã de obra. Então, assim, eu tento ficar um pouquinho longe, eu gosto mais do escritório, mais de algumas partes, assim, como é que fala? Mais de gestão também. Mas, assim, é algo que eu amo fazer e hoje eu não me vejo em outra profissão. Então, eu caí de paraquedas na engenharia e continuei por aqui. Que bom. Certo, eu vou dar continuidade, então, né? Só falta eu. Primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite, meninas. Então, eu falo muito que essa paixão pela engenharia começou na minha infância, porque eu sempre me intrometei em tudo que meu pai fazia, seja montar um móvel, seja montar uma lâmpada, qualquer coisa que fosse, eu queria me intrometer e fazer junto. Mas quando eu me formei, eu era nova, eu tinha 10 anos apenas. Eu ainda estava meio confusa do que fazer da minha vida. E aí, eu fiquei um ano assim, parada, depois que eu me formei. E aí, eu entrei igual a... Sou boa em matemática e apostei na engenharia. E aí, quando eu fui cursando, eu fui cada vez mais me apaixonando. Hoje, realizada completamente. Ah, beleza. Adriele, o seu áudio tá cortando um pouquinho. Aí eu não sei se é a sua internet ou o vídeo, eu não sei muito bem. Pra vocês também cortou, gente? Cortou, né? Tá. Só pra você dar uma olhada aí, pra não ter nenhum tipo de problema. Mas a gente conseguiu ouvir mesmo picotando de alguma forma. Bacana, né, ouvir um pouquinho essa parte da trajetória de vocês, sobre esse movimento de perceber que, caramba, engenharia tem a ver com exatas, isso é um ponto importante. Porque eu lembro que quando eu estava fazendo a minha listinha do vestibular, uma das que eu cogitei era engenharia ambiental. Por quê? Eu queria alguma coisa relacionada à ecologia, meio ambiente e tal. Então, como eu pensei, caramba, existe engenharia ambiental florestal, será que vai fazer sentido? Quando eu olhei para a danada da grade, eu pensei, não vai fazer sentido. Justamente porque grande parte da grade era voltada para essa parte de matemática, física, etc. E era algo que eu não tinha muita afinidade, sabe? Não vou te dizer que no direito eu não tenho que lidar com isso, porque eu tenho. É com uma frequência menor que vocês, com certeza. Mas acho que é um critério bacana de pensar. Quando eu conversei com vocês e vi que vocês tinham diferentes tipos de expertise, achei isso muito interessante. Porque eu, enquanto advogado do ramo imobiliário, eu conheço indiretamente a atuação na gestão de obras e a diagnóstica por conta de perícias. Mas entender o nicho e como funciona a atuação de cada uma, eu já não saberia, eu já ficaria perdida. Se aconteceu um caso comigo, tenho que conversar com alguém, eu já ficar, com quem que eu vou conversar? Então, essa segunda etapa agora vai ser para a gente entender o nicho que vocês trabalham dentro da engenharia e quais são os outros, porque eu sei que aqui a gente tem mais ou menos uns 3.
Mas será que tem outros também que vocês conhecem, podem até comentar para a gente ter essa noção de consciência? Porque eu estou falando daqui, né? Engenharia tem várias vertentes, de alguma forma, assim como a arquitetura quanto o direito. Muitas das vezes as pessoas não sabem a diferença das caixinhas. Quem trabalha no quê, trabalha como funciona, onde se entra. Então, a ideia dessa segunda etapa vai ser para a gente, de uma forma geral, que não atua na engenharia, conseguir entender no que vocês trabalham, o que vocês se especializaram, como que funciona no dia a dia, quais são os serviços. Então, essa que é a segunda etapa de pergunta, para vocês conversarem e falarem um pouquinho aqui com a gente. Vocês vão querer seguir a mesma ordem? Faz sentido? Aí, Stephanie, já era, hein? Sobrou para mim começar. Bom, vamos lá. Realmente isso é interessante porque eu lembro que foi um dos meus primeiros clientes, eles falaram isso, ele falou isso também. Para mim que engenheiro fazia era só fazer a planta lá para mim e tava tudo resolvido. Mas a engenharia, ela se divide em vários ramos, né? Não é à toa que a engenharia civil, ela é a mãe da engenharia, porque a gente atua em diversos ramos. Hoje eu atuo com gestão, eu tenho um pós em gestão e tenho especialização em estrutura de concreto. Sou apaixonada por concreto também. E como eu disse no início, eu escolhi a gestão porque meus estágios foram sempre dentro da execução. E claro que chega uma hora, quando a gente forma, que a gente se desespera, o que eu vou fazer na minha vida, que você tem que escolher um nicho. Porque você sai querendo fazer tudo, mas você não dá conta de fazer tudo. Ou você faz... Desculpa, gente, é porque eu tô com muito calor. Ou você faz... ou você foca num nicho para fazer bem, ou você faz tudo e não faz nada. Então, chega um momento em que você escolhe. E aí eu coloquei na balança o quê? Eu tenho uma facilidade de liderança muito grande. Eu tive que achar as minhas facilidades. E a minha facilidade de liderança é muito grande. E eu amo a execução. Ao contrário da minha amiga, que falou que não gosta de... Eu não gosto de estar no computador tendo que preencher planilha, sabe? Não é minha vida. Eu contrato um estagiário para isso. Não é uma coisa que eu gosto. Eu gosto realmente de estar lá na obra. Como é que eu faço hoje? Hoje eu executo obra. Então, por exemplo, eu tenho algumas parcerias com arquitetos que fazem plantas, algumas parcerias com próprios engenheiros que também trabalham só com projetos, né? E aí eu entro com a execução. A execução daquele projeto de acordo as faixas que o projetista fez. E eu tenho minha equipe, faço a planilha inteira para o cliente. O meu diferencial, no caso, é esse, né? Que eu entrego uma planilha orçamentária, uma planilha de viabilidade de custo, justamente para a gente ir se moldando de acordo com o cliente, né? Porque existem clientes e clientes. É claro que existe a casa de baixo padrão, médio padrão e alto padrão, que você tem que se adequar a esse nicho. E eu amo realmente o que eu faço. Eu hoje, graças a Deus, eu não sei se vocês conhecem o Tocantins, mas hoje é um dia que está aqui, acho que talvez mais frio, 40 graus essa noite, sabe? Tá muito quente. Então, tipo, quando eu falo de solzão, é realmente que eu vou pro solzão mesmo, que é muito quente. Eu sou de Araguaína, Tocantins. E então, quando o cliente vem para mim, ele vem para execução, entende? Então, eu atuo muito nessa área. Gosto da diagnóstica. Aliás, aqui, você se daria muito bem. Tem muita casa mal construída, viu? Então, meu Deus do céu. Tipo, recalque, infiltração, mofo, bolor, essas coisas você vê muito. Então, eu já tive que fazer alguns laudos por causa disso. Mas eu não gosto. Minha área mesmo é execução. E aí que a gente vai se encontrando. E eu me encontrei nessa parte, sabe? Mas é claro que a gente faz um negocinho ali, faz um negocinho aqui. Porque também a gente quer ganhar dinheirinho ali, né? Mas eu gosto realmente só da execução. Vamos dar sequência aqui na fala da Stephanie, né? Stephanie, né? Isso. Stephanie, isso.
Stephanie. Então vamos lá, vou dar continuidade. Tocantins. Tocantins eu conheço, faço serviços de avaliação e perícia aí também, Palmas principalmente. Uma vez ou outra eu dou um pulo aí no seu estado para passar um pouquinho de calor. Se bem que Goiás não tá muito... Tô aqui em Goiânia. Em Goiânia também já a briga de calor aqui é igualzinha a Tocantins, mas vamos lá. Eu acho que a área de engenharia condominial é uma das áreas mais recentes que tem se falado hoje, tanto aqui no Instagram, na questão do mercado, e gera muito uma confusão em relação à explicação do que é engenharia condominial. Afinal, a gente tem ali, eu acho que é um braço ligado à engenharia diagnóstica, querendo ou não, porque a gente atua simultaneamente nesse mesmo nicho, só que acaba que a engenharia condominial a gente tem uma especialização voltadas apenas para condomínios. Então, hoje, aqui em Goiânia, a gente tem mais de 8 mil condomínios, mais de 8 mil prédios, né? E que a gente atende, que a gente vê essa necessidade de ter uma engenharia que seja especializada para isso. Foi aí que eu achei bonito. Então, eu sou especialista em avaliações, auditoria e perícia de engenharia. Então, vi engenharia diagnóstica, trabalho com avaliação de imóveis também, mas o meu forte mesmo é engenharia condominial, porque a gente vem trabalhando aí junto com síndicos, junto com gestores, principalmente com advogados imobiliários, para poder conseguir melhorar ali a vida, a qualidade de vida dos usuários da edificação. Então, eu vejo que a engenharia condominial ela chegou no mercado para dar esse diferencial e para a gente saber quais são as leis, quais são as normas que são voltadas para a edificação, porque isso é um pouco diferente do que a gente tem para uma residência imóvel, né, uma casa, por exemplo, e para um prédio. A questão das tratativas com os construtores, uma operação que as construtoras fazem. Então, a minha área ela é voltada para essa parte de condomínios, minha grande parte são os condomínios. Foi onde que eu me encontrei. E hoje eu vejo como o meu diferencial, o diferencial da minha empresa, então hoje nós somos 6 pessoas da empresa, tenho engenheiros que tem uma engenheira que é na parte de gerenciamento de obra e gestão de qualidade, porque dentro do condomínio a gente também faz a parte de fiscalização de obra, então a gente não executa, mas a gente garante para o síndico que o contrato vai ser executado da forma adequada, que vai ser entregue uma obra com boa qualidade. Então, não diretamente estou na obra, mas indiretamente vai fazer um acompanhamento de tudo que está sendo executado dentro da parte de manutenção, as manutenções de fachadas, enfim. E, assim, então a gente, querendo ou não, a equipe ela é bem completa na parte de gerenciamento de obras, na parte de gestão de qualidade, na parte de engenharia diagnóstica, também tem outra engenheira que está especializada na área de engenharia diagnóstica. E o nosso grande diferencial hoje dentro do mercado de Goiânia é não só entregar qualidade, obviamente, que eu acho que é de praxe de empresa, todos os funcionários eu acho que está dentro do pacote, mas é tentar trazer um pouco de humanização para todo atendimento que a gente faz. Porque você, Cássia, como advogada, você sabe a dificuldade que um síndico vive dentro de um condomínio, com moradores, com reclamação, vai fazer uma pintura de fachada, é tela, é carro. Então a gente tenta minimizar o máximo possível a dor de cabeça do síndico, manter informados os proprietários. Então, acho que o nosso diferencial é não somente atentar para a execução concreta, né, do serviço, como tem também facilitar a vida, tanto do advogado quanto do síndico. Então, a gente trabalha muito em parceria com o advogado. Sempre que eu entro num condomínio, das primeiras coisas que a gente faz, dependendo da situação, para ter o contato do advogado, que a gente vai trabalhar junto com ele, para que a gente resolva o problema com mais facilidade, com mais tranquilidade, e a gente consiga ali manter uma tranquilidade maior dentro desse condomínio. Então, eu acho que da engenharia condominial, aliada à engenharia diagnóstica, a gente conseguiu amarrar bem nesse gancho e fazer um atendimento mais personalizado e um atendimento melhor ainda. Certo. Então, quando eu tenho uma empresa e ela tem vários também, além da regularização de imóvel e a engenharia diagnóstica também na forma. Eu particularmente atuo na parte de engenharia diagnóstica. Desculpa, Adri, tá cortando um pouquinho, tá um pouco longe também o áudio. Deixa eu segurar, ver se melhorou. Aparentemente sim. Ficou. Então, deixa eu lembrar o que eu estava falando agora. Me perdi. Então, É sobre a empresa. Ela atua na área de reforma, engenharia diagnóstica e
também na parte de regularização de imóveis. Porém, a minha atuação dentro da empresa é apenas na parte de engenharia diagnóstica e regularização de imóveis. Eu gosto mais da área de projeto arquitetônico para aprovação de prefeitura e inspeção predial. São as minhas paixões e a parte que eu mais atuo. A engenharia diagnóstica nada mais é, né? E como muitos falam, comparada à medicina, né? Porque assim como o médico, ele cuida, investiga o corpo humano e cuida da doença do corpo humano, assim é a engenharia diagnóstica. Nós, engenheiros diagnósticos, nós investigamos as doenças da construção. Então, hoje não, essa semana, eu ouvi até um engenheiro falar sobre, se a gente fosse fazer um gráfico, né, sobre os cuidados do corpo humano, a gente ia ver que na fase inicial, quando o bebê nasce e tudo mais, a gente vê mais cuidados, né, dos médicos e tudo mais. Na fase adulta, nem tanto, a gente costuma, assim, deixar levar, né, deixar a vida me levar, e quando vai ficando mais idoso, a gente costuma procurar novamente os médicos, porque não tem mais para onde correr. E assim também deveria ser a construção, né? A gente, quanto mais velho, cada vez mais cuidar, né, do imóvel e tudo mais. E na fase inicial também se preocupar mais com o imóvel para que também na fase adulta seja uma vida de qualidade que ele tenha, né? Então, que a gente possa também ter esse entendimento aqui da importância da engenharia diagnóstica nas construções. E na regularização de imóveis, como eu já falei, a minha paixão é essa de elaborar os projetos arquitetônicos. Também tem a parte mais burocrática, né, que é a regularização de imóveis, que é nada mais que a parte de documentação, de aprovação na prefeitura, mas o que eu mais gosto de fazer de todas as etapas é a parte do projeto arquitetônico para aprovação. E eu costumo dizer que quando eu vou procurar qualquer tipo de serviço, são 3 pilares, né, que eu procuro. Comprometimento, paixão e qualidade. E é isso que eu costumo entregar para os meus clientes, a paixão que eu tenho para o que eu faço, o comprometimento de realmente entregar o que eu prometo, e a qualidade, né? E a qualidade, ela fala por si só, né? No final do serviço, ela fala por si só. Então, eu acredito que é isso. Não, bem bacana ouvir vocês três falando um pouquinho sobre essa parte da diferença dos nichos, né? Então, de um resumo, de uma forma geral, como que eu posso dizer? A parte específica, tanto do nascimento de uma construção, tanto do crescimento e acompanhar a conservação é importante. Só que é algo que eu vejo que, assim, não acontece, dizendo assim de uma forma geral. Eu já vi essas questões acontecerem em várias situações relacionadas a aluguel e condomínio, principalmente. Porque aí não tem essa diligência desde o início, né, de fazer a manutenção, de fazer as questões periódicas na construção, de fiscalização, a perícia, etc. Primeiro, pelo ponto 1, de acreditar que não precisa, né? Já foi feito e tal, ninguém precisa olhar novamente a construção e etc. Então, desde o início, isso não acontece. Primeiro, a fiscalização da obra. Aí, depois que já está pronto, não tem a perícia para verificar se tem algum tipo de problema. Chega depois de um tempo, rodou, ninguém fez nada disso. Nossa, surgiu uma infiltração, surgiu um problema no telhado, surgiu um oco, quebrou o pilar, tá com uma rachadura, aí vem aquele desespero. Depois de, sei lá, 5, 10, 15 anos, que caramba, vamos procurar um engenheiro para organizar, para ver o que aconteceu. E a maioria das vezes que eu cheguei nesse momento que eu precisei estudar sobre isso, porque eu acabei esbarrando nesse tema, na parte de benfeitorias de aluguel. Eu não sei se vocês já esbarraram nesse momento, mas aquela discussão de quem vai pagar a danada benfeitoria, quem vai cobrir a rachadura, quem vai organizar a construção e etc. Como eu estava em um desses polos, caramba, isso aqui é uma questão importante a se verificar. E eu já estava pegando tudo em andamento, né? Já tinha acontecido a obra, já tinha feito contrato, etc. Eu tinha que tentar sanear essa situação. Foi aí que eu comecei a organizar e estudar esse tema. Eu vi, caramba, a gente precisa de manutenção periódica e a maioria das
pessoas não fazem, isso pessoa física, jurídica, de uma forma geral, e ainda por cima não fazem acompanhamento. Então, às vezes faz uma vez na vida, ninguém acha mais o documento, ninguém acha mais o acompanhamento da obra, da fiscalização, ninguém acha a parte da perícia, ninguém acha essa documentação específica até que comprove efetivamente que aconteceu esse acompanhamento, essa manutenção, essa perícia. Então, assim, acho que são questões muito importantes. Eu fiz até um vídeo essa semana falando sobre isso. Um Reels falando especificamente de caramba. Imagina o caso, enfim, teve aquela situação, teve uma obra, investiu dinheiro, é um negócio, é a casa da própria família e acontece de pegar fogo, acontece de cair o telhado, acontece de vazamento de água, que eu já vi muito acontecer em janela, e a pessoa não sabe, tipo, eu não sei como que isso aconteceu, porque não teve acompanhamento desde o início. Não teve um engenheiro para acompanhar a obra, como a Stephanie faz, não teve alguém para fiscalizar a construção da parte documental, como a Adriele faz, nem ninguém que fez a perícia final lá na entrega da obra, como a Camila faz. Então, assim, são várias etapas que a pessoa não faz esse efetivo acompanhamento e depois age nessa parte emergencial, né, da urgência. Aí chega o problema para quem? Para eu resolver. Então, muitas vezes acontece isso, a discussão de quem vai pagar a danada da obra, a construção, a manutenção. Eu falo, gente, vocês não contrataram engenheiro lá atrás, e agora? Não tem como eu resolver uma coisa de engenharia. Vai ser uma discussão sem fim de tentar organizar dois documentos para tentar amenizar essa discussão. Mas aí são anos na justiça, por exemplo, de uma forma geral. Então, assim, acho que são coisas que a gente esbarra no dia a dia de começar a perceber, caramba, tem questões que são etapas prévias, é prevenção, não tem como parar para analisar e ver em qual momento que entra um engenheiro para acompanhar, em que momento que entra o arquiteto para acompanhar. E, eita, a Stephanie caiu ali. Em qual momento que entra um outro profissional para acompanhar, né? Não existe aquilo de, caramba, 360 graus. O advogado atua como engenheiro, o advogado como corretor, como arquiteto, como tudo, e engenheiros também, né? Então, acho que acaba tendo essa parte de encontrar colegas que atuem e que acompanhem essa situação e que saibam efetivamente trabalhar na área, né? Porque acho que, por serem vários nichos, a gente fica aquilo, caramba, são vários nichos diferentes, quem que eu vou chamar para resolver esse BO aqui? Porque a gente sabe que imobiliário é quando acontece BO que os profissionais são chamados. Eu vejo muito essa situação, Cássia, dentro dos condomínios. Porque hoje, por exemplo, o condomínio tem costume de contratar uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma garantidora. E hoje a gente bate muito nessa tecla da questão da assessoria de engenharia dentro do condomínio. Então, nós dentro dessa área de engenharia condominial, a gente faz esse tipo de assessoria como se fosse mesmo um pagamento mensal, assim como contrata o advogado, que fica lá todo mês acompanhando assembleias e tudo. Porque a maioria dos moradores acreditam que as manutenções, eles são gastos. Isso eu falo dentro da minha área, né, dentro de condomínios, mas eles imaginam que as manutenções são gastos desnecessários. E aí, quando que nem, por exemplo, ontem eu participei de uma assembleia, nós tivemos um problema com desplacamento de fachada. Mas por que não foi feito antes? Não, peraí, a manutenção de fachada ela tem que ser feita de tanto em tanto tempo. Por exemplo, 5 anos já deveria ter feito uma pintura, uma manutenção das pastilhas, por exemplo. E o condomínio tem 13 anos e agora que está desplacando, está todo mundo preocupando porque o preço está lá em cima. E aí eles querem saber quem é que vai pagar. Acontece que, normalmente, o morador ele só preocupa na hora que começa a doer no bolso dele. Mas na hora que poderia ter feito um hidrojeteamento, um tratamento na fachada, na época que o preço ia ser um preço menor, eles não preocupam, não querem porque acham que estética não tá bom para entregar pouco tempo, então pode. E assim acontece dentro da questão imóvel, que nem você falou. Pelo fato do imóvel estar novo, todo mundo acha que não tem problema. E é o que faz assim, os primeiros 2 anos, são problemas que ocorrem por conta de entulhos que deixam em tubulação, por exemplo. Então, dentro de recebimentos que a gente faz, tem edificações aqui que pega 250 itens que tem que ser reparados antes de entregar a obra. Foi antes de atrás, que uma obra nova, todo mundo está ok, não precisa estar especialista
numa casa. Porque vai fazer uma imóvel, todo mundo, uma casa, por exemplo, todo mundo contrata engenheiro. Aqui foi famoso, como é que fala? O proprietário vai lá, contrata um pedreiro, um encarregado, tá tudo certo, executa a obra, e depois começa a aparecer os problemas e ninguém sabe a origem deles, porque o projeto teve um engenheiro que fez a obra, e aí tem debate de problemas aí, porque tem um acompanhamento que agora precisa de engenheiro para resolver. Então, eu acho que a conscientização geral de todo mundo de que o engenheiro ele não precisa ser formado só no problema, mas sim durante as etapas, gestão, na hora de entrega e recebimento, durante o período que está sendo feita aquela edificação, ela é essencial, porque, assim como nós, a edificação envelhece. E aí os danos são bem maiores do que a gente faz. Eu acho que ponto. Adri e Stephanie querem complementar falando alguma questão sobre a atuação da engenharia? Alguma dificuldade? A Camila já trouxe uma. Eu acho que a dificuldade é a principal, né? De realmente os proprietários, eles terem, na verdade, mais interesse quando vem um problema no bolso. E aí acaba que eles optam por mão de obra barata, né? Mão de obra que, na verdade, não traz qualidade, né, no serviço. No final, acaba pagando mais caro, né? Porque tem que, no final, contratar o engenheiro para resolver o problema e acaba gastando mais. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem na nossa profissão, né? De realmente eles optarem primeiro para poder resolver de forma rápida e depois eles acabarem pecando nisso, né? Porque no final vai sair mais caro. Eu tenho um exemplo verídico, talvez bem quentinho, que foi uma pessoa me ligou, um cliente me ligou, Stephanie, corre aqui que aconteceu um problema na minha casa, blá, 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 enfim. Marquei com ele, fui pra lá cedinho e ele disse que a casa dele tava caindo e a casa dele realmente tava caindo. Gente, sem zoeira, eu entrei no portão já, quando eu olhei pro teto, a área dele é toda forrada, o forro despencou. E aí ele, essas horas lembra do engenheiro, né? O que acontece? Ele foi fazer a casa dele, aí o engenheiro cobrou, e ele achou caro, e ele achou o seu Zé da esquina pedreiro, que disse que fazia tudo. O que acontece? Na hora que eu olhei pro buraco do forro, gente, é porque assim, como eu trabalho com execução, então é muito fácil eu já olhar e saber problemas, sabe? Coisas assim de amador mesmo, de telhado. O telhado, para vocês terem noção, a própria estrutura metálica que ele colocou para a telha não dava conta da telha. Então, tipo assim, eram coisas tão esdrúxulas que você chegava assim... Eu cheguei a ficar boquiaberta. Então, é justamente o que as meninas acabaram de falar, essa questão de se importar pouco com a mão de obra, se importar pouco com o produto que você fala, ou se importar próprio com a nossa própria profissão. Não, engenheiro pra quê? Não, o engenheiro cobra muito caro. Não, pra que eu vou querer um engenheiro? O mestre de obra faz, o pedreiro faz. E é justamente nessa hora que ele lembra, não, né? Tinha que ter um engenheiro. E, em suma, assim, para finalizar, ele vai ter que pagar quase metade do que ele gastou na obra inteira para ele arrumar o prejuízo inteiro que ele teve. A casa dele inteira está comprometida, o telhado inteiro, a estrutura inteira. Mas vamos ter que arrancar tudo. Não, isso que vocês comentaram, acho que é crucial de uma forma geral. Porque, assim como no final ele se contratou, a Luísa está perguntando aqui, que é a spoiler da novela. Mulher contratou, acredita? Na hora do desespero a pessoa procura, né? Não só me contratou. Não, mas eu claro que eu dei todo um rela, né? Toda a altura, né, do problema, no caso. Os meninos aqui, gente, sem zoeira. Eu dou aula prática na quarta-feira e os meus alunos estão me esperando ali. Começa 8 horas a aula. Aí eles estão passando, todos eles com o celular na live. Professora, eu tô lhe acompanhando.
Mas enfim, Acho que é bom dar um pontinho extra, um décimo extra para as crianças. pra quem perguntou, sim, ele me contratou, graças a Deus, mas é claro que eu não deixei de falar. Aquele cara da engenharia, né? Porque as pessoas acham que é um preço a mais, mas não é, gente. É um preço que vale a pena, sabe? E outra coisa, essa questão também que ela apontou de manutenções periódicas, as pessoas só se preocupam com a fachada, enquanto tá lindo, aí quando cai tudo que lembra do engenheiro. Mas eu gosto de falar isso sempre na execução. Por exemplo, para que telhado que dá mais trabalho do que o telhado caixote? Que é lindo, mas ele dá muito trabalho. Se você não é muito rápido. E eu sempre falo isso, é bonito, é mais fácil, só que não preocupa com manutenção. E aí, acaba com quem? A gente, né? Não, com certeza. Eu acho que, de uma forma geral, até o que preocupa nessa questão de talvez centralizar todas as informações em um profissional específico que não necessariamente tem a questão técnica completa, é uma das coisas que mais me preocupa de uma forma jurídica e até de uma forma geral. Quem tem a responsabilidade sobre essa construção, né? Porque pensa comigo, se foi um pedreiro, tudo bem que ele tem essa habilidade, talvez ter essa noção básica dessa situação, de fazer estrutura, etc. Mas ainda assim, para calcular, ter estrutura organizada, ver se vai ter essa aprovação da prefeitura, da construção, se vai ter efetivamente o habite, é o que garante que a obra, a construção vai estar efetivamente segura. Agora imagina, fez essa obra assim, desse jeito, né? Um profissional fazendo o papel de 5, porque o pedreiro vai fazer o papel do arquiteto, do engenheiro, do advogado, do contador. E aí, como que vai acontecer isso no final das contas? E se esse telhado cair na cabeça de alguém? Esse condomínio desabar a piscina, porque o ano passado teve um caso que o condomínio desabou a piscina. Como que vai acontecer isso, né? Tem até um caso muito antigo aqui no Rio de Janeiro, que foi na Barra da Tijuca, que, caramba, ninguém fiscalizou o material da obra, e o que aconteceu? Utilizaram a areia que não era de construção. Acho que a Adriele deve até saber o caso especificamente, tem alguns anos já que isso aconteceu. A obra caiu e pessoas morreram. Isso é muito sério. E às vezes as pessoas querem economizar o dinheiro, né, no sentido monetário, só que eles esquecem que a construção é a segurança da vida delas. Eles estão por baixo de uma construção. Então, será que vai ter manutenção disso? Será que eu consigo efetivamente ter uma segurança física aqui dentro? Uma segurança jurídica, porque quando tem um arquiteto e engenheiro acompanhando toda essa construção e um advogado com a documentação também, organizando isso, vendo a perícia e etc., é diferente, você tem uma segurança maior do que está acontecendo ali, efetivamente. O que foi gasto, o que não foi gasto, o que está sendo feito. E se acontecer algum tipo de problema, por exemplo, numa obra, você vai ter a responsabilidade do advogado, vai ter a responsabilidade do arquiteto e do engenheiro quando isso acontecer. Vai ter a quem buscar. Agora, se você não tem a quem buscar, você faz o quê? Senta e chora. Você não vai ter que nem conversar, entender o que aconteceu. E a gente tem que lembrar organizar. Que a gente tem os engenheiros de RT, que emite RT para o seu Zé, da obra, sabe? Que vai lá e emite, entrega para o proprietário. A gente tem que conscientizar. Infelizmente, a nossa profissão hoje ela é muito prostituída. Então, conheço vários profissionais que emitem RT simplesmente para um serviço que não executou e que ninguém pensa, e se der um problema? Porque o cara vai lá e executa sem um conhecimento, você não pisa na obra, você cobra lá só R$500 para aquela RT, e a responsabilidade ela vem depois, ela cobra. Então, eu acho que, além dessa questão, porque para regularizar um imóvel precisa de RT, precisa de um projeto, e aí eu acredito que um dos maiores erros é acreditar que só porque o engenheiro emitiu uma RT e assinou para você tá tudo certo. Então, a ausência do engenheiro executando a obra, o problema já começa aí. Assim, o cara procurar um pedreiro para poder tentar fazer o projeto ali na mão mesmo e tal. Então, o problema ele já está aí, né? Nem só a questão da responsabilidade, porque a responsabilidade ela vai para quem assinou o papel. Aí tem a anotação de responsabilidade técnica, ela precisa ser registrada.
E aí a gente tem esses dois lados, porque não é só a construtora, mas também o engenheiro que agiu de uma forma ali ilegal que não poderia ter feito. Então acho que cai nesses dois pontos, né? Não, com certeza. E fica essa insegurança, né? Porque se a gente não consegue acompanhar muito bem essa administração desse imóvel, quanto à documentação, por exemplo, teve casos, para vocês terem uma ideia aqui, que eu cheguei para perguntar, e aí, como é que está a documentação, como que está a planta, a gente tem essas informações, para se a gente precisar fazer uma construção, eu tenho que ter a pastinha dos imóveis para dar para o engenheiro ver, para não fazer besteira. E o que acontecia? Ah, não sei onde está o documento, doutora. Ou eu nunca fiz, nunca tive problema com isso, então eu nunca procurei engenheiro, não. Muitas das vezes as pessoas não têm nem a planta, nem o projeto, não têm a documentação, não têm a menor noção do que ele tem ali construído. Ele só está vivendo ali dentro. Eu diria até que sobrevivendo, porque a gente não sabe como vai dar problema nisso daí. E ainda tem esse movimento de caramba. Eu acredito que ainda, além da falta de conscientização, né, de entender quais são os documentos envolvidos e quais são os profissionais, efetivamente, tem esse momento de caramba, talvez eu não queira saber disso. Eu prefiro, olha, tem esse documento aí, mas eu larguei, não sei onde que tá. Enfim, tem alguns passos atrás que a gente precisa até para as pessoas entenderem quais são os documentos necessários, o que precisa ser organizado na obra, né? Eu digo isso até de uma forma de planejamento, né? Um planejamento de orçamento da administração do imóvel, porque você vai ter imposto, você vai ter a parte de acompanhar o imposto de renda desse imóvel, você vai ter efetivamente essa construção desde o início, a manutenção. E a maioria das pessoas compra o imóvel e esquece disso, sabe? De que, caramba, eu preciso ver essa documentação antes, eu preciso ver se esse documento é saudável, se a construção está saudável, e deixa acontecer naturalmente, vai passando de pai para filho, vai passando os documentos tudo mal passado de um para o outro, até que a bomba explode na mão de alguém. Seja da documentação, seja da efetiva da obra, seja da parte do condomínio, por exemplo. Vai ter um lado do condomínio que vai ter aquele azar de cair e ter algum tipo de problema, sempre tem. Então, assim, acredito que falta muito essa parte ainda de conscientização das pessoas entenderem a casquinha de cada profissional e também de perceber que, caramba, a gente precisa fazer esse planejamento antes. Não é chegar a comprar, esperar acontecer, para depois pensar o que vai ser gasto. De caramba, vou ter que planejar. Então, se eu quero comprar uma casa, se eu quero fazer uma construção, é preciso saber quem que eu vou precisar contratar, onde, qual momento, a parte da documentação será que vai ter que ser feita. Então, acho que falta muito esse momento de entender quais são as etapas, quais são os profissionais e efetivamente verificar que isso é necessário, sabe? Acredito que nesse momento de vamos economizar, né, que seja um valor mínimo, a pessoa acaba economizando algo de hoje, mas gastando muito mais no futuro, seja em relação à sua própria vida, né, e que é colocada em risco de alguma forma, seja o gasto disso tudo lá na frente, seja para uma regularização, seja para uma perícia, seja para uma construção, para uma restauração, que acontece muito, principalmente em condomínios, que eu já vi isso acontecer. Então, assim, eu acredito que para esse final de live, a conscientização é essa, de, caramba, eu tenho um caso, eu tenho um condomínio, eu tenho um carro, qualquer bem que eu tenho, eu preciso identificar como que eu vou manter esse bem. Eu sei que é aquela emoção de, caramba, casa nova, chave, mas, caramba, cadê o restante da documentação? Cadê quem fez esse laudo, quem é essa pessoa, de onde que veio, para onde vai, que acho que falta muito esse momento de se organizar e de entender onde que está entrando. As pessoas compram um imóvel, entram no imóvel como se estivesse comprando, sei lá, um celular na internet, comprando uma lojinha da Shein, da Shopee, esperando ela chegar, a entrega, ficando todo feliz, mas esquecendo que é um bem durável, é algo que vai ficar anos na família, vai ficar anos passando de uma pessoa para outra, vai se tornar um patrimônio. Então, acredito que falta muito esse feeling de, caramba, a importância é maior, o gasto é maior, tudo precisa ser mais organizado.
Cássia, tem Isso. uma... Ah, pode falar, desculpa. Isso também de vender RT tá demais aqui no Rio. A minha equipe foi acompanhar uma vistoria, né, de entrega também de imóvel novo. E a vistoria recebeu uma mensagem, né, da proprietária solicitando quanto ela venderia RT, né? Quanto a gente venderia RT para ela. E aí ela me mandou essa mensagem. Eu falei, não, a gente não vende RT, a gente vende serviço completo. Se ela quiser, a gente vende serviço completo. E isso tá demais, assim. E ela e aí ela mandou também pra minha equipe, né, que já estavam oferecendo um valor específico, que era R$400 para vender RT. E, tipo, é um absurdo. E a gente precisa conscientizar mesmo as pessoas que isso é errado, né, que isso não existe. Uma das questões, Cássia, até que você estava falando sobre essa questão do gasto, né? Da gente entender que hoje você comprar um imóvel assim, que se você não fazer a manutenção de tal forma, vai ficar mais caro. Um dos itens que eu uso foi até um artigo que eu cheguei a fazer, publiquei numa revista de condomínio, agora eu não lembro qual que foi, mas foi sobre a progressão de custos em relação à lei de Sitter. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Me manda isso depois. Eu adoro pegar cálculos para falar para o cliente, olha, você precisa contratar as pessoas, senão você vai ter problema lá na frente. Então, o próprio estudo que foi realizado por Sitter fala sobre a questão da progressão de gasto que você vai ter quando você não faz um projeto bem feito, quando você não faz uma execução bem feita. Então, a progressão ela é em razão de 5. Então, se eu tenho um problema num projeto e eu identifique lá num projeto, um projeto bem compatibilizado, por exemplo, eu tenho um custo muito baixo para fazer uma alteração de projeto. Só que quando eu não faço uma execução, eu não elaboro um projeto bem feito, isso aí já entra a parte de arquitetura, e eu passo isso para uma obra. Quando eu identifico aquele problema naquela obra, eu vou ter um custo 5 vezes maior do que eu teria se eu tivesse encontrado no projeto. E aí, sucessivamente, para manutenção preventiva, para manutenção corretiva, e a gente tem uma progressão. E eu fiz um estudo dentro aqui de um condomínio aqui em Goiânia, que era cliente nosso, que exatamente isso, eu peguei no sistema de impermeabilização. Se fosse um problema que tivesse identificado lá o material, a forma adequada do material no projeto de impermeabilização, o custo seria baixíssimo, né? O custo do próprio projetista. E durante a execução, se tivesse encontrado qual era o custo para poder fazer a alteração durante a execução, e assim o progresso, quanto aquilo onerou para dentro do condomínio. Então, eu sempre trago essa questão da analogia, em relação à analogia não, em questão da lei de Sitter, na verdade, para poder conscientizar o proprietário de tipo, cara, você precisa fazer um projeto bem feito, você precisa contratar um arquiteto adequado, você precisa contratar um engenheiro, a parte de hidráulica, elétrica, fazer tudo bem compatibilizado, e na hora que você manda para execução, acaba, querendo ou não, a nossa colega está aqui para poder concordar com isso, que quando você tem um projeto bem feito, você faz uma execução bem feita. Você consegue executar com muita facilidade. E isso, a execução, ela influencia muito durante o tempo de uso daquela edificação para as manutenções. Eu consigo ter uma manutenção preventiva mais baixa, eu consigo ter uma prevenção corretiva, porque com a preventiva eu já consigo prever quando é que eu vou ter que trocar alguma coisa para deixar aquele sistema em funcionamento. Então, assim, essa conscientização, não só para condomínios, mas também para imóveis, é que a gente precisa entender que são manutenções que têm que ser feitas, assim como você faz manutenção no seu carro, você tem que fazer na sua casa, porque com o tempo ela vai degradando e a gente vai tendo um custo maior. Então, assim, essa questão da lei de Sitter, ela é muito importante, é uma forma de clarear e mostrar por cálculo, dinheiro, quanto que você gastaria se tivesse feito lá no projeto e o que você gastaria agora quando você encontrar um problema já que estourou na sua mão. Então, é uma das formas que a gente usa aqui para conscientizar, principalmente a assembleia, que a gente aproveita para pegar os condôminos ali. É ótimo. Que acha que tudo é gasto. Mas aí você a cadeira boa na votação, porque ninguém quer pagar a manutenção. Exatamente. Então a gente usa muito ele, é sensacional. Ótimo, então. Tem mais uma colega aqui pedindo essa questão aí, Camila. Depois me manda até para eu postar depois sobre isso daí. Porque é uma questão, assim, não é falta de conscientização, óbvio, tem algumas pessoas que não conhecem, não pesquisam, não procuram, tem esse momento, mas tem as pessoas que também sabem e não querem utilizar. Então é importante ter essa informação, todo mundo ter acesso, para não ter como dar uma de doido de falar que eu não sabia. Agora você está sabendo, meu bem. Você sabe que tem que fazer a manutenção. Você sabe que tem que acompanhar efetivamente essa construção.
Então, eu queria agradecer, meninas, a disponibilidade de vocês, o nosso bate-papo. É sempre bom conversar com outros profissionais do mercado imobiliário. Queria perguntar se vocês querem dar um último recado aqui sobre algum ponto, alguma dica final para quem possa ser seu cliente aqui na live, não sei, alguém que queira ser seu parceiro. Então, queria perguntar se alguém quer fazer algum tipo de consideração. E tá mudo, Stephanie. Tá mudo. Acho que tá mudo. Stephanie tá muda. Tá cortado muda. seu áudio. Deu uma travada ali. Tá sem áudio, Stephanie. E aí? Agora voltou. Queria só agradecer esse espaço que você abriu pra gente. Interessante que a gente ficaria aqui a noite inteira falando, porque vai surgindo muito assunto e tem muita coisa para se falar sobre isso, muita coisa mesmo. Enquanto vocês falavam, eu lembrava de tantas situações assim com clientes que eu já vivi. Eu já tô querendo na parte 2 dessa live. Acho que o espaço que você abriu para nós e aproveitar para os profissionais que estão aqui, que eu estou vendo que a maioria é engenheiro e arquiteto e pedreiro, estou vendo até pedreiro aqui, para aproveitar para talvez uma parceria aí, a gente firme, Tocantins está de portas abertas para você. E é isso, muito obrigada. Queria agradecer, Cássia, o convite. Também foi um prazer imenso conhecer as meninas que estão conosco. Então, conheci cada uma, entrei lá, fiquei curiando tudo para saber o que cada uma faz, porque eu acho muito importante, a parte da gente ter conhecidos, pessoas em outros estados, que consigam indicar. Então, é importante, agradeço pelo convite. Em relação às considerações finais, esse artigo que até falei sobre a questão da lei de Peter, se eu não me engano, ele está no site lá da minha empresa. www.orocengenhariacondomínio.br, o link está até aqui do Instagram. Se vocês entrarem lá, tem os artigos que a gente fez, questão de pastilha de fachada, questão de manutenções, a lei de Peter. Então, se quem quiser dar uma acessada lá, fique à vontade. Foi um imenso prazer, muito obrigada por isso. E sempre que precisar, a gente está à disposição para conversar sobre engenharia condominial. Se deixar, eu falo muito, então vai me segurando aí, porque senão a gente passa da hora. Mas muito obrigada e um prazer, meninas. Também gostaria de agradecer pelo convite, pelo bate-papo. Muito bom conhecer vocês. Queria dizer também que o meu Instagram está aberto, né, para quem quiser falar comigo aí no direct, parcerias. Também estou aberta aí a qualquer mensagem que quiserem falar comigo. E foi muito bom estar aqui com vocês. Ótimo, meninas. Para quem quiser conhecer meu Instagram, sou advogada por imobiliárias e sucessões. Então, inventário, aluguel, construções. Você estava falando sobre algumas tretas que já aconteceram aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas pessoinhas que ficaram ao vivo. E é sempre bom ouvir colegas que atuam, né? É sempre importante reconhecer o trabalho das outras colegas na profissão também. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.